Boa noite, irmãos. Saúdo a igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos a essa casa de oração. Nosso intuito aqui é louvar o nosso Senhor. Louvar o Senhor Jesus Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados. Amém? Antes de nós darmos início ao nosso culto público, eu gostaria de dar alguns avisos para a igreja. No próximo sábado, dia 30, nós vamos ter um encontro da juventude. Todos os jovens e adolescentes da igreja estão convidados para estarem aqui às 17 horas. O encontro deve acontecer das 17 até as 22 horas com o pastor Roberto, do Palavra da Vida. E o tema é ser discípulo para fazer discípulo. Então todos os jovens e adolescentes estão convidados para estarem aqui no sábado, dia 30, às 17 horas. Nós temos alguns pedidos de oração que eu gostaria de compartilhar com a igreja. Pedir que a igreja esteja orando por esses temas. Nós vamos orar aqui, mas eu gostaria também de pedir que os irmãos se lembrassem ao longo da semana de pedir por isso. O Eric Faria, primo da nossa irmã Thaís, ele está com problema de saúde, ele está na UTI, e ele teve uma parada cardíaca. Então que nós oremos pelo Eric, nós nos lembremos dele nas nossas orações. E eu também gostaria de pedir aos irmãos que orassem pela nossa irmã Silvana, pelo Afonso, pela Silvana. A Silvana perdeu o seu Ló, pai dela, essa semana. Então pedir que Deus esteja consolando aqueles corações, que Deus esteja suportando os nossos irmãos e amparando eles nesse momento. Então aqui nós oremos pelo Eric, pela saúde dele, que está na UTI, e também pelo Ló, pela Silvana e pelo Afonso, que perderam o seu Ló, pai da Silvana. Gostaria de pedir que a Kátia orasse para nós. Também pedindo pelo culto de hoje, por favor. Oremos. Senhor nosso Deus, querido Pai, nós queremos te louvar e te engrandecer, Senhor Jesus. Amém. Por essa noite especial que o Senhor fez, onde a gente pode se reunir, Senhor, como filhos teus e adoradores teus, para te louvar, Senhor Jesus, por todos os benefícios que o Senhor tem feito para nós. Amém. Queremos te pedir uma bênção especial pela vida do Eric. Nós queremos te pedir que o Senhor visite o hospital onde ele está. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor providencie todo o necessário, Senhor Jesus, e derrame, ó Pai, a tua cura sobre a vida desse irmão, Pai. Queremos te pedir que o Senhor toque onde precisa ser tocado, Senhor Jesus, para que a tua obra seja completa. Amém. E que o hospital possa ver, Senhor Jesus, que o Senhor operou naquele lugar. Amém. Queremos também te pedir uma bênção especial pela família da Silvana, Jesus. O Senhor sabe o que ela tem passado e os seus familiares. Então te pedimos, Senhor, que o Senhor venha com o consolo, com o amor e com a paz, Senhor Jesus, para que eles também possam sentir a tua presença, Senhor, e o teu cuidado. Queremos te entregar o nosso culto nas tuas mãos. Nós queremos, Senhor, te pedir que o Senhor aceite o nosso louvor e a nossa adoração. Realmente nós não somos nada, mas nós nos colocamos aqui, Senhor Jesus, e nos apresentamos para te adorar, para te louvar e para te engrandecer, Senhor. Prepara o nosso coração para receber a tua palavra e que nós possamos, Senhor, estar atentos e ouvir a sua doce voz, Senhor. Abençoa o pregador, para que ele fale aquilo que tu queres, Senhor Jesus. Ele é teu e nós o entregamos em tuas mãos, para que ele traga, Senhor Jesus, aquilo que tu queres falar e aquilo que tu queres fazer nas nossas vidas, Pai. Amém. Esta é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tenho falado pontualmente com alguns irmãos, mas hoje, aproveitando a oportunidade que eu estou aqui em cima, eu gostaria de fazer uma igreja. Eu queria convidar todos aqueles que participam no Ministério de Música aqui na igreja. Qualquer ministério. Os que cantam no coral, os que tocam. Queria pedir que todos esses irmãos se colocassem em pé. Se
você participa de qualquer ministério ligado à música, que você fique em pé. E se você participa também do som, se você opera o som, queria pedir que você ficasse em pé. Eu queria... Agora os irmãos podem sentar. Eu gostaria de agradecer a Deus por essas vidas. Nós temos sido abençoados pelo ministério de vocês. Eu tenho falado com alguns de vocês, mas eu não consegui falar com todos. Então eu queria dizer para vocês que vocês têm sido bênção nessa igreja. E não só eu, mas eu acredito que muitos outros irmãos têm sido abençoados pelas vidas de vocês. Sou grato a Deus pelas vidas de vocês. Amém? Eu gostaria de orar agradecendo pelas suas vidas. Senhor nosso Deus, ainda na tua presença, quero te agradecer, Senhor Deus, por esses irmãos que te servem através da música, Senhor Deus. Muito obrigado, porque essa igreja tem sido abençoada por essas vidas, Pai. Que o Senhor toque em cada coração, que o Senhor sustente esse ministério e que o Senhor nos guie, Pai, para que nós possamos continuar te servindo. É isso que eu te peço, com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então, já que eu falei de música, louvar o Senhor com salmos e hinos número 238. Convido a igreja a se colocar em pé. Gostaria de convidar você, sentado, você está, que você abra a sua Bíblia no livro de Salmos. Nós vamos ler o primeiro capítulo do livro de Salmos. É um salmo bem curto, são 6 versos. Eu vou ler o salmo, e os irmãos acompanhem as suas Bíblias. Salmo número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim,
São, porém, com a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Vamos continuar louvando ao Senhor com alguns cânticos. Eu convido você que louve ao Senhor com o seu coração, não só com seus lábios. Eu conheci um pastor que dizia que a hora que o crente mais mente é a hora que ele canta. Que às vezes ele canta de uma forma mecânica. E ele declara coisas que nem sempre ele cumpre. Que nós possamos pensar naquilo que nós estamos cantando. E que nós possamos declarar de coração o que nós estamos cantando. Amém? Convido a igreja a se colocar em pé. Louvemos ao Senhor. Boa noite, igreja. A primeira música que a gente vai cantar é Santo Espírito. E eu convido vocês a, por um momento, esquecerem do que vocês têm para fazer da semana. E para que vocês prestem atenção na letra dessa música, para que vocês realmente sintam que a gente quer transmitir para vocês pela música. Se compara
presença de Deus e como ela é boa, onde o pecado é perdoado e a gente não se deixa levar pelas coisas do mundo.
Essa última música que vamos cantar é Faz Chover. E na Bíblia está escrito que no mundo a gente vai ter aflição. Mas é pra gente ter bom ânimo, porque ele venceu. E quando nós passamos provas, tudo tem um objetivo. Tudo Deus tem um propósito na nossa vida. E quando passamos por essa luta, é porque algo melhor está por vir na nossa frente. Uma chuva de bênçãos. Agora a gente gostaria de chamar as crianças aqui até a frente para um momento infantil. Logo após o momento infantil, as crianças até 11 anos se dirigem ao salão social para o culto apropriado à idade delas.
Primeiro a gente vai cantar só com as crianças, depois a gente convida a igreja a se colocar de pé para cantar com a gente fazendo gestos. Colocar de pé. Palavra de oração. Queria chamar o presbítero Perotti, que viesse aqui à frente, orasse pelas nossas crianças e pelo culto que vai seguir. Obrigado, Senhor, porque Tu nos dás este momento de culto, Pai, e nós Te agradecemos também pelo culto infantil, Pai. Amém. Que Tu estejas com as pessoas que se prepararam para ministrar as mensagens, Pai, e que o Teu nome seja glorificado pela transformação que ocorrer na vida das crianças também. Em nome de Jesus, amém. Amém. Equipe de adoração, vamos continuar o nosso culto, louvando ao Senhor.
Que nosso desejo seja esse. Nosso desejo seja que nosso coração seja somente do Senhor. Amém? Nós já cantamos, nós fizemos algumas declarações importantes aqui. Nós dissemos para Deus que assim como a corça suspira por água, nós estamos sedentos do Senhor. Que nós estejamos realmente com fome na palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai ser pregada aqui agora, vai ser exposta, e que Deus possa fazer a sua obra no nosso coração através da sua palavra. Nós vamos orar, eu convido a igreja a se colocar em pé. Vamos orar pelo pregador, pastor Vinícius. Pedir que Deus o ilumine e que Deus prepare os nossos corações para receber a palavra. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui, Pai, juntos mais uma vez como igreja, Senhor Deus, como teu povo, como gente tua, Pai. Queremos te pedir agora, Pai, que o Senhor fale através do pastor Vinícius, Senhor Deus. Que o Senhor coloque na boca dele a mensagem que o Senhor tem para nós. Que o Senhor prepare o nosso coração, para que nós possamos ouvir não só com o ouvido, mas com o coração, o que o Senhor tem para nós, Senhor Deus. Que o Senhor nos ajude a sermos praticantes daquilo que nós estamos aprendendo, Pai. Nos lembramos também do pastor Waldenberg, que está em férias. Guia-o, protege-o, guarda-o e dá que esses dias, Pai, possam ser de descanso para ele, Senhor Deus. É isso que nós te pedimos, com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, pastor. Boa noite, irmãos. Graça e paz, nosso Senhor Jesus. Mateus capítulo 7. Convido você a abrir a sua Bíblia. Mateus capítulo 7, a partir do verso 7 até o versículo 12. Mateus capítulo 7, de 7 a 12. Eu vou ler, os irmãos, mesmo assentados, acompanhem por gentileza. Mateus capítulo 7, do versículo 7 até o versículo 12. Diz assim o texto bíblico: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Apenas até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, estamos em Tua presença, baseados nos méritos de Jesus, lavados no sangue de Jesus. Peço que o Senhor fale conosco nesse momento, Deus. A cada coração aqui nesta noite. Eu sei que tem corações que estão de luto aqui nesta noite. Eu sei que tem corações entristecidos, bem como tem corações alegres e vibrantes, Deus, por aquilo que o Senhor tem feito. Eu rogo que a Tua palavra alcance todos e cumpra os Teus propósitos para a vida de cada um e da Tua igreja como um todo, Senhor. Oramos pedindo que o Senhor fale a nós agora, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Esse texto tem um assunto muito claro: a oração. A oração é o assunto desse texto. E oração
é uma disciplina espiritual tão importante para a nossa vida, porém tão negligenciada. Se os irmãos forem como eu tenho certeza que há dias que nós precisamos tomar uma decisão e dizer, eu vou orar. Porque senão a gente passa um dia inteiro sem falar com Deus. Não é assim? Há momentos na nossa vida que nós nem lembramos de orar. O menino está doente, eu estou atrasado para o trabalho, as coisas estão acontecendo, você precisa fazer alguma coisa, e aí a gente nem pensa na oração nesse momento. E nós muitas vezes temos que nos forçar a parar tudo para que a gente possa orar. Esse texto fala que é tempo de orar. Jesus, ele não somente deseja que nós oremos, mas ele nos incentiva a orar. Ele nos incentiva, ele nos dá exemplo de como orar. Em muitas ocasiões da vida de Cristo, nós vemos o registro dizendo, e ele se retirou para orar. Antes de escolher os 12 apóstolos, Jesus está em um momento de oração. A oração é algo tão importante na vida de Cristo. E deveria ser tão importante para nós hoje também. Jesus quer que a gente ore. Jesus nos incentiva a orar. Jesus, ele mostra na sua vida, com seu exemplo, que nós devemos orar. Ora, o próprio Filho de Deus, que tinha contato próximo com o Pai, orava enquanto estava aqui no seu ministério terreno. E nós, então, também devemos orar. Talvez não tenha ninguém aqui que fale, não, eu acho que esse negócio de oração não adianta para nada, eu acho que esse negócio de orar é só para fulano, não é para mim. Todos nós sabemos que precisamos fazer. Todos nós sabemos a importância da oração. Provavelmente, cada um de nós aqui já teve uma experiência com Deus na oração, de pedir alguma coisa e o Senhor conceder, de estar passando por algum momento e orar e alguma coisa acontecer. Deus tem intervido nas nossas vidas, nas nossas histórias, quando nós oramos. De fato, a oração é poderosa, irmãos. Um instrumento poderoso. Jesus sabia disso. E ele nos incentiva. Ele diz, é tempo de orar. É tempo de orar. Eu quero meditar e expor esse texto com os irmãos a partir dessa perspectiva. É tempo de orar. Por que nós, então, devemos orar? Olhando o texto que nós estamos expondo nesta noite. Versículo 7. Diz assim, Jesus falando, dizendo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Olha como Jesus começa a sua fala nos incentivando a orar. Jesus está dizendo, busque e encontrarás, bata e a porta se abrirá. Jesus está nos incentivando a orar, irmãos. E ele começa de maneira positiva aqui. Seria diferente dele falar assim, olha, peça. Quem sabe, se for da vontade de Deus, ele vai responder. Jesus poderia começar assim o seu texto. Mas ele é tão direto. Ele diz, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Agora, os irmãos já pararam para pensar que muitas das nossas orações são respondidas com um não de Deus? Nós oramos e ele muitas vezes diz não. Mas o texto aqui está dizendo que se nós pedirmos, ele vai nos dar. Como é que a gente, então, concilia essas duas verdades? Como a gente lê esse texto e esse texto se encaixa na história
de revelação que as Escrituras nos trazem, porque ele diz, peça ao Senhor. Jesus está dizendo, ore, busque. Eu acredito, irmãos, que Jesus nos incentiva a orar, porque Ele sabe que a oração nos conduz à dependência. A oração nos conduz à dependência. A oração nos leva a depender de Deus. Eu conheço um pastor que ora por tudo que ele vai fazer. Se ele vai no mercado comprar pão, ele ora. Se ele vai no posto abastecer o carro, ele ora. Às vezes é até chato. Você olha assim, mas vai orar toda hora por isso. Mas ele ora por tudo. E parece ser essa a recomendação bíblica, né? Orai sem cessar. Você está em espírito de oração constantemente. Como é que a gente aplica isso para nós? A oração, irmãos, nos leva a depender de Deus. Ainda nas coisas mais simples. Nós oramos porque sabemos que dependemos dEle. Nós oramos porque sabemos que Ele é todo-poderoso para fazer tudo o que lhe agrada. Deus não é como nós, irmãos. Isso é algo que nós precisamos ter em mente sempre. Deus não é como nós. Ele é infinitamente poderoso. Tudo que Ele deseja acontece. Nós não. Nós desejamos coisas, mas não temos o poder para fazer. Se alguém da tua família está doente, você deseja que ela seja curada, mas você não tem poder para curar. E aí entra a oração. Nós então oramos, porque sabemos que existe um Deus, o nosso Deus, que tem poder para curar. A oração produz dependência. E a oração produz humildade, irmãos. Humildade, porque quando nós oramos, nós estamos assumindo que não somos suficientes, que não temos capacidade de fazer, que precisamos de Deus. Não é? Quando nós oramos, Senhor Deus, nós automaticamente estamos nos rebaixando, irmãos. Nós estamos nos colocando na posição de servos, de escravos. Como a ideia aqui, irmãos, é de o suzerano e o vassalo, em que o vassalo se encontra dentro do domínio do suzerano e desfruta das bênçãos que aquele suzerano concede. Esse é o contexto da aliança que as Escrituras nos trazem. A linguagem de aliança remete a isso. E a oração, então, nos lembra de quem nós somos e de quem Deus é. Por que devemos orar, então, irmãos? A partir desse texto que Jesus está dizendo, peçam, porque a oração nos conduz a depender de Deus. Ore, porque você orando, você está dizendo que você depende do Senhor. Peça com fé. Peça ao Senhor. Busque a Deus. Mas o texto continua. Ele vai dizer, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós, o homem que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Aqui está a resposta do porquê muitas vezes oramos, e a nossa oração é respondida com um não. Ou seja, não obtemos aquilo que queríamos enquanto orávamos. Deus é comparado a um pai. Jesus está comparando o Pai Celeste com o Pai, a figura do Pai. E ele diz o seguinte nessa comparação, irmãos. O pai terreno, nós, quem é pai aqui sabe, eu não sou pai ainda, mas eu tive pai, eu tenho pai. Então eu sei como é que é, né? Se você pede um pão, ele não vai te dar uma pedra, né? A não ser que ele seja muito ruim, né? A não ser que ele seja um Davi Barnett, assim, né? Bem, né?
O pai, ele concede boas coisas aos seus filhos. Se o filho está com fome, ele dá algo para comer. Se o filho está com sede, ele busca água. O pai, ele atende às necessidades do filho com aquilo que ele tem nas mãos. Quantas vezes eu vi meu pai abrindo mão de muitas coisas para me dar algo que eu precisava. Eu tenho certeza que os pais entendem isso aqui muito bem. E os filhos observem isso na vida dos seus pais. Porque eles dão muitas coisas, tirando deles mesmos para dar para vocês. Deus faz essa comparação. Ele está comparando o Pai Celeste com a figura do Pai, irmãos. Ele diz, o Pai, que é mau, e isso é interessante, ele diz, ora, versículo 11, se vocês que são maus, e isso aqui é importante frisar, se nós, que somos pecadores, maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, olha a comparação, se nós que somos maus, sabemos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. As nossas orações passam por um filtro chamado de sabedoria e bondade de Deus, o Pai Celeste. É por isso que muitas das nossas orações são respondidas com um não, porque Ele sabe que aquilo não vai ser bom para a gente. Como um pai, muitas vezes o filho pede algo e o pai entende. O pai, a mãe aqui, os pais, vamos pôr assim, entendem que aquilo não vai ser bom para o filho. Não é que seja errado, mas não vai ser bom. Talvez não vai ser bom naquele momento para o filho. Talvez ele sabe que se ele comprar aquele videogame de última geração, o filho não vai conseguir estudar direito. Não é? E então o que o pai faz? Meu filho, eu quero testar o seu caráter mais um pouquinho. Quero saber se você está pronto para receber isso. O pai conhece o filho que tem. Deus é comparado por Jesus aqui a um pai que sabe dar boas coisas, boas dádivas para o seu filho. As nossas orações, irmãos, são feitas a Deus e elas passam por um filtro, o filtro da sabedoria e bondade de Deus. E quando nós não recebemos aquilo que pedimos, é porque Deus, o Pai, que é celeste, eterno, sábio, sabe que nós não precisamos daquilo naquele momento. Ele sabe dar boas dádivas aos seus filhos. Por outro lado, isso também nos mostra que tudo aquilo que Ele nos dá é para o nosso próprio bem. As nossas orações passam por um filtro da sabedoria e bondade do Pai Celeste. Isso explica o versículo 7. Por que nós muitas vezes batemos e não encontramos? Por que nós oramos por uma causa e isso não se realiza? Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem uma experiência de orar por alguma coisa e isso de fato não acontecer. Essa semana, o nosso irmão Miro passou por isso. A sua irmã com câncer, nós estávamos orando, não é, Miro? Orando por ela. Mas o Senhor decidiu levá-la. E não atendeu a nossa oração de restabelecer a saúde dela. Mas essa resposta de Deus passou pela sua sabedoria e a sua bondade, porque Ele sabe dar boas dádivas aos seus filhos. Mesmo quando essa resposta não é a resposta que a gente queria ouvir. Queria ouvir. E não adianta fazer coisas para conseguir uma resposta de Deus. Não adianta. Não adianta ir lá lavar a louça, limpar o quarto, e aí depois que você fez isso, você então vai lá e pede, papai, eu quero tanto aquele tênis. Não é? E aí o pai já desconfiado fala assim, olha,
que você quer? Você está me beirando, lavou a louça sem eu pedir, arrumou a cama, né? O que será que você quer, né? Eu fico pensando Deus olhando assim do céu para nós, fazendo alguma coisa, Ele que penetra os nossos corações. O que você está querendo? Jejuou essa semana? Levantou as mãos na hora do louvor? Não é? Poxa, cumprimentou aquele irmão da igreja que você nunca cumprimenta. Deus conhece os nossos corações, irmãos. Se o Pai conhece o coração do Filho, quanto mais Deus. Não tem como barganhar com Deus. Ele nos atende unicamente por sua bondade. Por sua bondade. Ele sabe dar boas dádivas aos seus filhos. Isso mostra que devemos orar, porque temos um Pai celestial que é bom. Que é bom. Que motivo especial para orar, não é? Temos um Pai celestial que é bom. Eu sei que há pessoas que não tiveram a figura do Pai e talvez tenham dificuldade para entender essa relação do Pai Celeste, porque Deus estabeleceu o Pai como uma figura de Deus na vida dos filhos. Você, pai, você tem uma grande responsabilidade com seu filho, porque o Deus Pai é comparado contigo. Você é uma figura de Deus para o seu filho. Fecha o parênteses. Que responsa. Que responsa, pais. Que responsa. Mas o fato é que nós devemos orar, porque existe um Pai que é bondoso e quer nos abençoar. A oração nos leva à dependência, a oração nos leva a saber que existe um Pai bondoso, que já tem nos abençoado, não é? Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele já tem nos abençoado. Se nós pudéssemos contar as bênçãos, tem até um hino, né? Conte as bênçãos, conte-as de uma vez, e verá surpreso quanto Deus já fez. Ele tem nos abençoado muito, porque Ele é um Pai bondoso. Mas Jesus continua dizendo, depois de fazer essa comparação, vem o verso 12. Um verso um pouco estranho nesse contexto, concordam comigo? Olha o que diz o verso 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Por que esse versículo está aqui, irmãos? O contexto está falando sobre oração. Aí, Jesus está dizendo que nós devemos orar. Ele está nos incentivando a orar. Ele está dizendo, orem, dependam de Deus. Esse Pai que é bondoso, que vai abençoar, porque Ele é bom. Ele sabe dar boas dádivas aos seus filhos. E aí, no final, Jesus vem com esse versículo. Parece meio fora de lugar aqui. Aí ele diz, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Por que esse versículo está aqui? Talvez pudéssemos pregar esse texto e tirar esse versículo. Pregar só até o versículo 11, e aí completaríamos a nossa mensagem. Mas não podemos, o texto está aqui. Temos que falar sobre ele. Quando nós olhamos o contexto desta recomendação de Cristo, nós olhamos que Jesus está, e Mateus compila aqui, o que nós chamamos de Sermão do Monte, Sermão da Montanha. Mateus coloca vários ensinamentos de Cristo ao longo do seu ministério, juntos, e ele chama isso de Sermão da Montanha desde o capítulo 5. Vai comigo no capítulo 5. Versículo 1, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo,
E aí ele começa pelas bem-aventuranças. Ele fala sobre o sal e a luz do mundo. Ele diz que não veio revogar a lei. Ele vai agora falando sobre vários aspectos da lei de Deus hoje. E nós chegamos no capítulo 7, nesse contexto, e o texto que nós lemos da oração está dentro desse contexto. Agora olha o versículo 28. Quando Jesus, do capítulo 7, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque eles as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então nós temos um bloco de ensino de Cristo, do capítulo 5 ao capítulo 7. Esse Jesus nos incentivando a orar, dizendo, é tempo de orar, está dentro desse contexto maior do Sermão da Montanha. É isso que vai nos ajudar a entender o versículo 12 do nosso texto, irmãos. Porque observe as recomendações de Jesus no Sermão da Montanha. No capítulo 5, talvez um resumo do quão grande é o padrão de Deus para nós. A partir do versículo 43. Olha, eu vou dar um exemplo do padrão de Deus, do que Ele requer de nós aqui. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e vi chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem aqueles que não conhecem a Deus, os publicanos, também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem aqueles que não conhecem a Deus, os gentios, também o mesmo? Porquanto sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Que sentença, irmãos! Sejam vocês perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Quando nós lemos o Sermão da Montanha, nós observamos e falamos, Jesus, é isso mesmo que o Senhor quer? É isso tudo que o Senhor requer de nós? Nada menos do que perfeição, a perfeição de Deus, sede santos porque eu sou santo. É essa perfeição de Deus. O Sermão da Montanha, irmãos, deve nos apontar para a graça, porque não tem nenhum homem sequer na face da terra que é capaz de cumprir isso aqui 100%. Não tem nenhum de nós aqui, irmãos. O Sermão da Montanha nos fala sobre um padrão tão alto de Deus para nós, que somente Jesus Cristo foi capaz de cumprir. E é porque nós estamos nele que nós somos achados, salvos em Deus. Porque Jesus cumpriu aquilo que nós não somos capazes de cumprir. Agora, o que isso nos ajuda a entender o verso 12? Jesus está nos incentivando a orar. E aqui eu digo que é a nossa terceira razão por que devemos orar. Irmãos, devemos orar, porque o padrão de Deus para nós é muito alto. O que Deus requer de nós é o próprio padrão de Cristo. Nós somos acostumados a rebaixar o padrão, a nos comparar com aqueles que são semelhantes a nós. Mas Jesus nos compara a Ele mesmo. Deus quer que sejamos como Ele. E é nisso que nós estamos sendo transformados, à imagem de Cristo. Ele é o padrão de perfeita maturidade, de perfeita varonilidade. Ele é o padrão. Quando você olha no horizontal, talvez você seja bom. Talvez você, de fato, esteja melhor do que aquele que está do seu lado. Talvez você, de fato, esteja se desenvolvendo e crescendo. Mas quando você olha para o padrão de santidade, o padrão de Deus, Cristo Jesus, você vê que está muito longe ainda. Por isso nós devemos orar, irmãos. Porque o padrão de Deus, e aqui ele resume o preceito de toda a lei. Ele diz, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Ou seja, ame o teu próximo como a ti mesmo.
padrão da lei de Deus. O padrão é tão alto, irmãos, que nós precisamos orar. O reformador Martinho Lutero tinha uma frase interessante. Dizem que Lutero orava bastante no início das manhãs. E uma vez perguntaram, mas Lutero, você tem tanta coisa para fazer, você tem que reformar a igreja, né? Você tem que mudar a história do cristianismo. Deus quer te usar para isso, você tem tanta coisa para fazer. Por que você gasta tanto tempo orando? Aí Lutero respondeu, eu tenho tanta coisa, eu tenho tantas obrigações, que eu não posso deixar de orar. Quanto mais responsabilidade temos, irmãos, mais precisamos orar. Ocupado demais para deixar de orar. Se Deus tem colocado muitas coisas nas suas mãos, ministérios, pessoas para cuidar, você precisa dobrar os joelhos em oração. O texto diz que nós devemos cumprir a lei. Irmãos, para nos santificarmos, essa santificação progressiva, é preciso oração. Sem oração não vamos conseguir. Por isso que esse versículo está aqui. Eu acho que esse versículo, na verdade, é para onde Jesus queria nos levar. Porque ele faz refletir em tudo aquilo que ele já havia falado anteriormente no Sermão do Monte. Nós temos que, muitas vezes, refletir sobre a nossa vida de oração, irmãos. Nos pegamos muitas vezes orando apenas por questões de cunho de saúde, problemas de saúde, problemas de desemprego, situações que estamos vivenciando. Oramos pouco para que Deus nos capacite a conhecer o padrão dele. Senhor, eu quero amar o meu próximo. Senhor, tem uma pessoa que eu tenho dificuldade de amar. Oramos pouco nesse sentido. Senhor, a tua palavra diz isso, eu tenho dificuldade de obedecer. Oramos muito pouco nesse sentido. Eu acho que esse versículo é a grande pérola desse texto, para onde Jesus queria nos encaminhar, mostrando que devemos orar, porque o padrão de Deus é muito alto e nós estamos em direção, a caminho, mas ainda não chegamos lá. E só iremos chegar lá no dia que o Senhor Jesus revestiu o nosso corpo terreno do corpo glorificado. Mas enquanto isso temos que dizer como Paulo, prossigo para o alvo. Prosseguindo para o alvo. 3 motivos para orar, irmãos. A oração nos conduz à dependência. A oração nos conduz ao Pai que é bondoso, Pai Celeste que é bondoso. E a oração nos dá forças para fazermos aquilo que Deus quer de nós. O padrão pleno, santo, que nós nunca podemos esquecer. Em Hebreus capítulo 12, o autor está descrevendo e dizendo, irmãos, olhem atentamente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. E ele vai dizer lá atrás, depois desse texto, dizendo, vocês têm lutado contra o pecado, vocês têm trabalhado contra o pecado, mas não têm resistido até o sangue. Olha como está conectado. Porque se nós estivermos olhando para o padrão humano, talvez estejamos muito bem. Mas para o padrão divino, para o padrão que Deus quer de nós, estamos longe. Precisamos orar. Precisamos orar. Eu quero te desafiar a orar, como Deus tem me desafiado a orar. Se você tem dificuldade, faça um exercício
Escreva a sua oração para o Senhor. Escreva. Ore. Ore por aquelas questões que você tem dificuldade. Senhor, eu tenho tanta dificuldade nisso. Reflita sobre essas questões. Faça da oração uma prática na sua casa, na sua família. Você já chamou seus filhos para orar? Você já chamou a sua esposa para orar? Você já chamou o seu pai para orar? A sua mãe para orar? Faça da oração algo constante na sua casa. Os namorados, orem juntos. Orem. Ensinem as crianças a orar. Jesus nos incentiva. É tempo de orar. Então vamos fazer isso agora? Vamos orar? Quero dar um minutinho para você orar. Eu não sei o que você quer falar com Deus. Mas fale com Ele em resposta ao que Ele falou contigo, através das Escrituras. Em seguida, nós cantaremos um hino que fala sobre oração. Senhor, sabemos que somos tão imperfeitos, Deus, tão pecadores, como o próprio Senhor Jesus acertadamente diz aqui, somos maus. Precisamos do Senhor, da Tua graça, do Teu amor, da Tua bondade, da Tua direção, Senhor. Precisamos da Tua presença nos santificando. Precisamos do Teu Espírito enchendo a nossa vida. Precisamos de Ti, Senhor. Mais do que o ar que respiramos, precisamos do Senhor. Nos dê momentos prazerosos em oração, Deus. Nos faça inclinar o nosso coração para a oração, Pai. Deus, faça a nossa mente se concentrar no Senhor na hora da oração. Nos dê vontade de orar, Deus. Porque a oração nos muda, Senhor. A oração muda a nossa vida. Ó Deus, nos abençoe em que, em resposta à Tua palavra, possamos mudar algumas práticas na nossa casa, na nossa família e na nossa vida. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar um hino que fala sobre oração. Convido os irmãos a se colocarem em pé. Salmos e hinos de número 488. A hora bendita. Bendita hora de oração, que acalma o aflito coração e leva ao trono de Jesus os rogos para auxílios em tempos de cuidado e dor. Refúgio tenho em meu Senhor, vencendo a
igreja pode se sentar. Nós já estamos caminhando para o fim do nosso culto público ao Senhor. Nós vamos agora ter uma participação da equipe de adoração. Esse mês de setembro é chamado mês amarelo, é um mês em que todos os países do mundo estão com os olhos voltados para o problema do suicídio. E hoje nós somos desafiados a orar para que o Senhor cure essas pessoas, cure os jovens, os adolescentes, as crianças que são atacadas. Muitas coisas na internet ensinando o suicídio como um caminho. E hoje nós somos desafiados a orar. E esse louvor que nós vamos cantar agora fala que Jesus, no Getsemane, ele levou todas essas dores, inclusive as dores da alma, né? E que a gente possa se apropriar disso e que a nossa vida tenha a autoridade do Senhor para alcançar pessoas, e que você esteja atento a quem está do teu lado. Ore por essas pessoas, acolha essas pessoas, porque já é considerado o mal do século, a 4ª causa de morte no nosso país. Que nessa noite a gente também leve essa responsabilidade de orar por pessoas que estão em sofrimentos tão profundos, se sentindo tão sozinhas. E em Jesus nós temos a resposta, porque Ele venceu tudo isso na cruz. Amém. Se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou.
Amém. Hoje nós fomos desafiados a termos uma vida de oração. Que essa palavra se torne prática na nossa vida. Que nós, ao longo da semana, possamos praticar isso e orar ao Senhor. Que nessa oração nós possamos nos lembrar de agradecer pela nossa salvação. Possamos nos lembrar de agradecer ao Senhor, porque um dia Ele nos alcançou. Amém? Nós estamos concluindo nosso culto público. Que você continue cultuando a Deus ao longo da sua semana, no seu trabalho, no seu estudo. Que você continue sendo um cristão. Que você continue testemunhando do amor de Deus para as pessoas. Como é nosso costume, chegou a hora de recrutar algumas pessoas para cumprimentar os irmãos. Eu vou convidar o pastor Vinícius e a Débora que fiquem aqui na porta da praça. O presbítero André, a Loide, aqui na porta lateral. E o Mateus e o Lincei aqui na porta central. Vamos orar, irmãos. Logo em seguida o pastor Vinícius vai ministrar a bênção. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por mais um culto que o Senhor nos permitiu prestar ao Senhor. Nos ajuda, Pai, nas nossas vidas, nas nossas obrigações. Nos fortalece, Senhor Deus. Afaste de nós tudo aquilo que é mal. Dá, Pai, que as nossas vidas possam refletir o Teu grande amor por nós, Senhor Deus. Dá que o mundo possa ver em nós, Senhor Deus, diferença. Dá que nós não sejamos iguais, Pai, a todos os outros que estão aí, Senhor Deus. Dá que nós possamos refletir um pouco do Teu amor, não por mérito nosso, Senhor Deus, mas pela Tua graça. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Rogo ao Senhor que abençoe a semana de cada um aqui. Que você tenha vitória contra o pecado. Que as suas orações sejam ouvidas pelo Pai Celestial bondoso. E que você desfrute das maravilhosas bênçãos do Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com todos nós aqui, com todo o teu povo reunido em toda a terra, não somente hoje, esta semana, mas até a volta bendita, gloriosa, esperada do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.